crescimento das metrópoles, atrelado ao desenvolvimento econômico e aos grandes investimentos empresariais, possibilitou às pessoas mais oportunidades de emprego e elevação da qualidade de vida. Por isso, essas metrópoles acolhem uma quantidade significativa de habitantes. O problema é que essas grandes cidades não foram planejadas para esse aumento populacional, tendo mais gente do que conseguem gerir. E a consequência é o esgotamento dos recursos disponíveis. Você vive sem energia elétrica? A gente vivia antigamente, mas hoje não tem condições não. Não tem como viver sem energia elétrica. Eu vivi sem energia até uns 20 anos. Cara, ia tomar banho frio, ia, sei lá, não ia poder ficar acordado até tarde, porque ia ter que dormir quando o sol se pôr. Não tem como. E a energia vem da água, né? E tem que economizar, estou de acordo. Somos dependentes desses recursos. Sem eles, não há vida. O Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, Minas Gerais, propôs essa reflexão por meio de trabalhos científicos, pesquisas acerca do tema água e energia. Hoje nós vamos falar especificamente de energias renováveis. As fontes de energias renováveis originam-se nos recursos naturais que têm a capacidade de renovação como vento, sol, rios, marés e oceanos, matéria orgânica, calor da terra. Ou seja, temos fontes significativas de recursos. Não precisamos esgotar a água para a produção de energia. No Brasil, a principal fonte para a produção de energia é a água. A matriz energética brasileira, 70% no mínimo hidroeletricidade. Hidroeletricidade, a falta de água causa falta de energia. Então tem uma relação muito próxima. O assunto principal é a escassez. O que isso significa? Será que o volume de água diminuiu com o passar das décadas? A quantidade de água que existe hoje no planeta é a mesma que existia desde quando o planeta se formou. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. E como nós apresentamos na palestra, as nossas reservas de águas maiores são águas subterrâneas. As águas superficiais sempre foram muito poucas. Então a gente não pode ficar simplesmente à mercê desse período chuvoso. Sem falar que no período chuvoso, o que se faz com as águas de chuva? Não existe um sistema de coleta dessa água, de armazenamento dessa água, então você tem um volume de água muito grande, que é todo desperdiçado, indo direto para o rio e para o mar, que poderia ser todo guardado, armazenado para um abastecimento público. Além da escassez de energia, a falta de água gera consequências sociais e ambientais que afetam a todos. Escassez até a indústria. Não tem condições de funcionar, a produtividade cai, vai ter desemprego. Vai ter escassez de recursos. Então nós vamos virar aquele filme daquela que a gente via e realmente as pessoas brigando por gasolina, nós brigando por água. Nós estamos chegando a esse ponto, quais os impactos que tem? O impacto que tem, o efeito exatamente é esse. Porque não tem água, você não tem produto, você não tem alimento, você tem inflação. Se você tem inflação, se você tem uma demanda maior do que a oferta, então vai haver um estresse social bem maior do que nós já temos hoje em dia. A gente acha que não precisamos da natureza, mas precisamos para viver. Tomar a água, respirar, ter uma alimentação saudável. E hoje a gente está sendo envenenado por glifosato, por transgenia, as crianças já nascem com alergias. Então, é isso que a gente quer? É essa humanidade que a gente quer? Qual o valor que tem a vida para você? Para mim é incalculável. Porque a vida não tem nada melhor do que a vida. O mesmo cuidado que devemos ter com a nossa vida, com a vida das pessoas que amamos, devemos ter com a preservação e a qualidade desse recurso indispensável à nossa sobrevivência.
Principais fontes de energias renováveis: o sol, energia solar; o vento, energia eólica; os rios e correntes de água doce, energia hidráulica; as marés e os oceanos, energia maremotriz e energia das ondas; a matéria orgânica, biomassa; o calor da terra, energia geotérmica. E com tantas possibilidades para a geração de energia, ainda estamos em crise. Por quê? Olha, a questão da crise energética não é na oferta. Realmente nós temos opção. A crise energética é você conseguir transformar a oferta no atendimento à demanda. Essa ligação envolve investimentos em transmissão, um planejamento de médio e longo prazo, considerando todas as opções tecnológicas e alternativas possíveis. E aí sim a gente pode falar, eu não acredito no termo crise, eu acredito sim na oportunidade de você fazer um replanejamento e você poder adequar as fontes à demanda de uma maneira sustentável. Então, o nosso país, por muitas décadas, investiu em grandes hidrelétricas. Quando essas hidrelétricas não foram mais suficientes, lá em torno de 2000, 2001, quando a gente teve a crise do apagão, começaram a se investir em usinas térmicas. O que acontece? Você criou uma lógica, você criou toda uma mentalidade em torno dessas usinas. Mudar essa mentalidade não é fácil. Agora, por isso que no momento de crise, você começa a ver que essas outras fontes, por mais que existisse um preconceito prévio contra elas são necessárias. Você vê que o seu modelo começou a se esgotar. O seu modelo que você investiu por muitos, muitos anos, que atendeu o Brasil muito bem por muitos anos, já não atende mais. A gente já tem um novo consumo de energia que não pode continuar sendo atendido da forma como era antes. Então, o que acontece? Numa crise, é um momento que se muda. É um momento que se muda o pensamento, que se muda a lógica do sistema. Então, assim, quando você tem uma falta de energia e você tem um potencial, por exemplo, de energia solar que poderia atender em mais de uma vez todo o consumo do Brasil, uma energia dos ventos que poderia atender inúmeras vezes também o nosso consumo, por que não olhar para elas? Por que também não olhar para a biomassa, que o Brasil já tem uma trajetória longa, já tem uma grande experiência? Não se olhou, mas agora precisa se olhar. Se a gente não olhar, vai ficar sem energia. E o que aconteceu? Essas energias já estão mais baratas, então a gente precisa delas e elas chegaram mais baratas. E a fonte eólica é uma fonte complementar. Não queremos abastecer o Brasil inteiro, queremos abastecer junto com as demais fontes.